Mais uma vez. Somente crer. Aleluia. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Ainda com os olhos fechados. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite nesta noite de adorar o Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, e que a graça do Senhor esteja no coração de cada um. No nome do Senhor Jesus, nos enriquece, Pai, através da Tua porção da Tua palavra. Que nessa noite, Pai querido, possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Senhor Deus, nos dê uma transformação através da Tua palavra. Uma libertação por meio da Tua palavra. Cura por meio da Tua palavra. Senhor, alegria por meio da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Aproveitamos que estamos de pé, vamos ler as Escrituras. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Nesta noite eu quero falar sobre a reverência e a irreverência. Reverência e a irreverência. Nós vamos ver hoje qual é a atitude do nosso espírito. Vamos verificar diante da palavra que tipo de espírito você possui, nós possuímos, qual é a qualidade dele. Vamos ver se nós somos reverentes ou irreverentes na sua presença. Os irmãos entendem? Vamos ver com quais intenções você está aqui nessa noite. Quais são suas intenções? Com que motivo você está aqui nessa noite? Qual é o seu motivo? Qual é o seu objetivo? Para que serve você vir aqui? Por que você veio? Que resultados você obtém quando vem? Que ganha você com isso? Mas o que quer você perder também? Vamos mostrar os dois lados? Eclesiastes 5, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Sabe o que significa isso? Respeite o lugar onde você está. Seja reverente no lugar onde você está. Guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício. Cantar foi bom, já passou o período. Ofertar foi bom, tudo isso foi sacrifício. Até você vir aqui é o sacrifício. Mas ouvir é melhor. Amém. Ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quero ler também no mesmo livro, Eclesiastes 8, versículo 3.
8, verso 3. Tem gente que é apressado. Vamos ver. Eclesiastes 8, 3. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui nos encontramos com a palavra do Senhor aberta. Abençoe cada um que está aqui nessa noite, que vieram, que foram convidados, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos uma porção da Tua palavra. Dê-nos nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Que Deus possa abençoar nossos corações, nossas vidas, nossas almas, principalmente quando nós estamos assentados em lugares como este. Primeira pergunta que nós viemos fazer aqui. Viemos passar tempo? Viemos ver alguém? Conhecer a estrutura? Novas amizades? Namoradinha? Namoradinho? O que viemos ver? O que viemos fazer? Viemos ver uma grande igreja? Um grande templo? Com um sofisticado sistema de som? Com bancos maravilhosos, aconchegantes? O que nós viemos fazer e ver? Havia uma igreja, e tem até hoje, um tabernáculo, em Jeffersonville, Indiana. Chama-se Tabernáculo Branham. Alguém fez uma pergunta para o irmão Branham uma vez. Irmão Branham, Deus está na sua igreja? Ele disse, não. Deus está em sua palavra. Amém. Deus está aqui? Amém. Como que ele vai estar aqui? Como é que você vai saber? Ah, porque curou alguém, pastor. É mesmo? Denominação também cura. Batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, até católico. Como é que você vai saber que Deus está aqui? Por meio de sua palavra. A palavra é pregada aqui? Ah, mas na Batista, metodista nem prega. Mas peraí, calma lá. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sai toda a palavra da boca de Deus lá? Como saber que uma igreja é de Deus? Ah, sim, a igreja é de Deus porque tem muita gente e lá o povo é curado, é abençoado. É assim que verifica que se uma igreja é de Deus? Como é que foi que o profeta ensinou? O profeta disse, você quer saber se uma igreja é de Deus e Deus está nela? Observe as mulheres. Veja como elas estão vestindo. Veja como elas estão atuando. Veja como elas se vestem, como é que elas andam. Qual é o seu porte? A Bíblia diz que a casa do Senhor seria chamada casa de oração.
Certo? Nós tivemos aqui, antes do culto começar, um período bom de oração. Eu senti a presença de Deus. Creio que algumas pessoas sentiram. Isso é para quê? Para que serve isso? Quando os jogadores vão jogar, quando pessoas vão disputar partidas importantes, eles fazem aquecimento, eles aquecem. Faz um tipo de aquecimento para quê? Para entrar no jogo. E a oração serve para muitas coisas. Assim como cantar também dá coragem. Mas a oração prepara nosso espírito para a hora e o momento do culto. Quem está me entendendo? Se você não está aqui no espírito de culto, você pode estar no espírito de outro espírito. Se nós estamos aqui no espírito de cultuar a Deus, nós estamos no Espírito Santo. Mas se nós não estamos no espírito de cultuar a Deus, estamos em outro espírito. Detalhe, você sabia que pessoas que vêm à igreja voltam pior do que quando vieram? Você sabia que tem pessoas que vêm ao culto, volta pior do que se nunca tivesse vindo? Eu estava falando agora à tarde com o irmão na casa de irmão Léo. A igreja é o lugar que se mais pega espírito na igreja. É o lugar que mais se dissolve espírito. Que mais se pega espírito. Você diz por quê e para quê como, pastor? A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que a palavra de Deus é mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra entre as juntas e medula, discerne muito bem as intenções do coração e do espírito. E cada pessoa que está sentada aqui nessa noite é um espírito. O seu corpo só obedeceu o seu espírito para estar aqui. Porque sem o espírito dentro de você, você não viria aqui nessa noite. Amém. O seu corpo veio porque seu espírito disse para ir. Mas existe algo muito importante dentro desse espírito que precisa muito mais do que seu corpo. Chama-se alma. É verdade. Aí vem Davi e diz: a minha alma tem prazer em ti. Guarde-me para que a minha alma não peca contra ti. Nunca diz o espírito e do corpo. A alma alimenta da palavra. Amém, irmãos? Então, o que pode acontecer com uma pessoa num lugar desse? Não, o que pode acontecer é uma pessoa ser saída curada, ótimo. O que pode acontecer num lugar desse é alguém ser libertado, melhor ainda. Mas vai depender da atitude do seu espírito nesta noite. O profeta disse: depende da ordem do culto. Se você não mantém a ordem de culto, se você não mantém a ordem de culto, seja para quem é batizado e quem não é, seja para quem é jovem ou quem é mais velho, tira-se as crianças, tira as criancinhas, porque elas não têm a idade da responsabilidade ainda. Mas para quem tomou o nome do Senhor Jesus Cristo do batismo, para quem já toma Santa Ceia, ou para quem não toma, ou para quem não é batizado ainda, mas tem uma idade que supera uma responsabilidade, vai depender da atitude de seu espírito aqui nesta noite para receber alguma coisa por Deus. Por isso que o profeta disse: todo culto deve ter o ambiente primeiro trabalhado. O ambiente tem que estar livre. O ambiente tem que estar limpo. O ambiente tem que estar santificado. Amém, irmãos? Todo culto. O profeta irmão Brana, ele não subia na plataforma para orar pelos enfermos até que o ambiente estivesse totalmente arrumado.
até que o irmão Branham vê-se pelo discernimento que o culto e as pessoas estavam numa atmosfera, numa altura em que Deus, a presença de Deus, chegasse para Deus poder trabalhar. Aí o profeta disse: se o seu espírito, se você não mantém aquela ordem de culto, se é um espírito teimoso, um espírito inquieto, se é um espírito de brincadeira, de chocarrices, vaidade, se é um espírito irreverente, sem reverência alguma, sem respeito algum, o profeta diz: este é o lugar pior onde você deveria estar. Por quê, pastor? Porque o profeta diz: você pode sair daqui endemoniado sem saber que você saiu. Você pode sair daqui endemoniado sem saber que você saiu. É pura verdade. Por causa de uma atitude, por causa de uma falta de respeito, por causa de uma falta de temor, por causa de uma falta de reverência. Se existe uma coisa que dá andamento e as coisas correm bem em andamento, é quando há reverência. Suponhamos um julgamento. Um juiz está julgando a questão de alguém e nada atrapalha. Está tudo em silêncio, está tudo normal e o julgamento está em andamento. Mas se de repente alguém se levanta, se de repente alguém começa a falar e atrapalha o juiz, atrapalha o andamento do julgamento, o que acontece? Existe uma punição para quem fez aquilo? Existe ou não existe, irmão? Existe ou não existe? Para que os policiais estão ali? Os policiais estão ali para manter a ordem. Se alguém criar desordem ou for irreverente ao juiz que está na frente julgando o caso, aquele policial tem o direito de tirar aquela pessoa do local e ainda ter que pagar algum tipo de punição por desrespeitar e por ser irreverente no lugar onde estava, onde exigia respeito. Os irmãos estão entendendo? Mas nesse lugar aqui, os policiais são os anjos do Senhor. Amém, irmão? Nesse lugar, o juiz aqui é a palavra. Os irmãos estão entendendo? Agora, quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui. Vamos observar como que essas duas atitudes, a reverência e a irreverência, podem influenciar o benefício para uma cura ou não para uma cura. Vamos observar o quanto que a reverência e a irreverência pode atrapalhar alguém de ser libertado, curado, de receber uma bênção de Deus. Vamos observar isso. São os inúmeros fatores que impedem uma cura, uma libertação bem-sucedida. São inúmeros. Falta de fé, por exemplo. O profeta irmão Branham disse, pregando a mensagem à ordem da igreja, ele falou o quão importante é a pessoa saber primeiro onde ela está. Os irmãos sabiam disso? Primeira coisa, é quão importante ele saber onde ele está. Porque quando a pessoa sabe onde ela está, ela sabe como agir. Os irmãos entenderam, irmão? Você sabe como agir.
Dependendo do lugar que você está, você sabe como agir. Dependendo do lugar que você sabe que está, você sabe que não pode entrar sem camisa. Você não pode entrar descalço. Dependendo do lugar, você vai saber que tipo de palavra você fala, que tipo de palavra você não deve falar, dependendo do lugar. E em primeiro lugar, temos que saber onde nós estamos. Amém, irmãos? Amém. O irmão Branham disse, é o profeta para esta era, ele disse: se você não mantém a ordem de culto, sabendo do lugar onde você está, o irmão Branham diz, você perde o culto que você está ouvindo e adorando a Deus, e ainda perde o próximo que vem. Quem está me entendendo diz amém. E você perde o próximo. Aí eu pergunto, suponhamos que a pessoa está em falta de ordem naquele culto, e ainda perde o próximo que vem. E se nesse meio acontece o arrebatamento, o que acontece, irmãos? E se nesse meio acontece o arrebatamento? E se nesse meio acontece o arrebatamento? Vamos colocar outros meios? Vamos colocar outros meios. E se nesse meio o arrebatamento acontece, eu não estou em comunhão com Cristo, não estou tomando Santa Ceia, não estou em comunhão, não estou certo com os dízimos? Porque o irmão Branham diz que Deus toma, na verdade, conta o que passou, mas na verdade é a nossa atitude presente. É a minha atitude presente, é como você está agora, amém, irmãos? É como eu estou agora. E se acontece? Por isso que as pessoas têm que entender uma coisa. Por isso que existem muitas pessoas que não sabem. Numa reunião como esta, onde os nossos olhos só podem ver o que nós podemos ver, existe outro mundo que está aqui dentro, numa gama espiritual, que os seus olhos não veem, que os nossos olhos não veem. Você diz, pastor, como pode isso? Você sabia que céu e inferno está aqui? Você sabia disso? O profeta disse o seguinte: se você vem para ver Deus em sua palavra, você verá Deus em sua palavra. Mas se você vem para ver falhas, o diabo também está aqui para te mostrar falhas. Pastor, então quer dizer que numa reunião os dois mundos espirituais podem estar juntos? Pode estar junto. Quer ver? Vindo um dia os filhos de Deus para adorar a Deus, veio o diabo no meio deles. Onde está isso? No livro de Jó. Por isso que as pessoas têm que ter cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidado, jovem. Cuidado, jovem. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. Muito cuidado. Porque o espírito, ele é inofensivo. Não é igual essas igrejas pentecostais que o espírito entra, brá, e começa a vomitar, e põe um palmo de língua para fora, e começa a falar aqueles palavrões, e aí o povo tá, queima ele, não sei o quê. Não! Aquilo ali é espalhafatos do diabo. Aquilo ali são encenações cômicas, demoníacas. Mas os mesmos espíritos que podem atuar lá, atuam aqui de uma maneira inofensiva. Que você pode ir para casa tranquilo e dormir totalmente bem, sem saber que pegou um espírito. Verdade. Fizeram a pergunta para o irmão Branham. Irmão Branham, pode uma pessoa ser curada numa igreja que não crê em cura divina? O irmão Branham disse, duvido muito que haja uma cura lá. Num culto como este, por que viemos? Para quê? Vamos para as mensagens? Vamos para as mensagens, irmãos? Parágrafo 21 da mensagem Igreja e sua condição.
eu desejo falar a vocês nesta manhã, nesta noite, numa maneira em que você mesmo, a pessoa que frequenta aqui, seria capaz de entender. Agora, nós vimos a igreja para melhorar nós mesmos. Você veio para melhorar você mesmo, irmão? Ah, não, eu fui porque não tinha nada para fazer, sabe? Eu fui lá. É mesmo? Eu fui porque o Fantástico começa às 8h30, então termina mais ou menos essa hora assim. Aí eu fui porque tá marcado o negócio lá, é 8h30, dá tempo. É bom que enrola, né? Bom que dá para enrolar. Passar o tempo. Isso é um bom espírito? É um bom espírito? Não. Nós vimos para fazer a nós mesmos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores companheiros. Nós vimos porque Cristo nos tem dito que se nós viermos e pedirmos algo no seu nome, onde nós nos reuníssemos até 2 ou 3, Ele estaria conosco e concederia isto para nós. Desta forma, o que poderia ser algo mais, algo melhor para nós hoje do que conhecer que nós estamos na igreja para um melhoramento de nós mesmos? Para ampliar nosso entendimento. Quantos diria? Isso é pelo que eu estou aqui. Quantos diria? Só 2 ou 3? Só 2 ou 3? Quantos poderia dizer, eu estou aqui para um melhor entendimento? Isso é pelo que eu estou aqui. Mas Deus conhece os corações. E nós não podemos ter um melhor entendimento. E se nós vamos ter um entendimento de Deus, isto deve vir da palavra de Deus. Pois a palavra é o que nos deu para alimentar as nossas almas famintas. Agora, irmão, a Bíblia diz que Paulo pregou até a madrugada. E um jovenzinho estava sentado lá na janela. Um rapaz. Aí o rapaz pegou no sono. E será que a mensagem de Paulo deu sono? Será que a mensagem de Paulo deu sono no rapaz? Será que o rapaz quebrou a ordem do culto? O rapaz estava lá em cima sentado na janela. E de repente cochilava. Ouvia Paulo. Depois cochilava. E depois ele caiu lá embaixo, morto. Ele estava num culto. E num culto ele caiu morto. Quem está me entendendo? Amém. Num culto caiu morto. Num culto. Cultuando a Deus morreu. Para falar bem melhor, ouvindo a palavra morreu. Mas olha o profeta Paulo. O profeta Paulo, sendo um profeta, discerniu que aquele rapaz fez não foi uma falta de ordem. O que aquele rapaz fez, ele fez muito mais do que talvez nós faríamos, ficar até a madrugada ouvindo a palavra. Amém. Paulo viu que o rapaz estava cansado. O rapaz cansou. Talvez ajudou o pai em casa, talvez ajudou o pai arado com o boi ou alguma coisa para estar naquele culto à noite. Ele cansou e caiu. E Paulo então foi lá e orou pelo rapaz e o rapaz reviveu outra vez. Amém, irmão? Mas tem pessoas que morrem dentro da igreja que não tem como reviver de novo. É verdade. Misericórdia mesmo. E se nós vamos ter um entendimento de Deus, isso deve vir da palavra de Deus, pois a palavra é o que nos deu para alimentar nossas almas. E o Espírito Santo foi enviado para tomar a palavra de Deus e nos alimentar pela palavra.
O Espírito Santo é enviado de Deus para tomar a palavra de Deus e dar isto a nós à medida que nós tivermos necessidade. Agora eu estou tão feliz por Deus haver feito uma provisão como esta. Não está você, irmãos? Não está você nessa noite alimentando o pão vivo de Deus? Amém? Glória a Deus. Mas pastor, será que esse pão foi muito amassado? Porque está descendo difícil da minha garganta. Vamos ler o parágrafo 6. Presta atenção nisso. Agora, aqueles que são muito fiéis ao ir à igreja, não importa quão frio isto esteja, eles se envolvem numa manta e se sentem num trenó duplo, isso do tempo do irmão Brana, e dirigem os cavalos por 30 milhas, 48 quilômetros, para poder ir na igreja. Eles andam através de ribanceiras, de neve amontoada e tudo mais. Jovem e velho, e todos eles se agrupam, e uma família se reúne, eles começam andando e eles se vão. Isto é um sacrifício que eles fazem, é o que lhes faz receber muitas bênçãos no culto. Quando não há sacrifício, não há muito para o culto. Você tem que realmente se humilhar e fazer algo que lhe fira severamente. Você tem que rejeitar algumas coisas, parar talvez o trabalho em casa, talvez de fazer isso, fazer aquilo outro, para conseguir ir à igreja e mostrar a Deus que você lhe ama. Ei, quantas pias cheias de prato já tirou as irmãs da igreja? Quantos tanques cheios de roupa já tirou a irmã de na igreja? Quantas visitas? Principalmente aquelas indesejadas. Principalmente aquelas indesejadas. Irmão, parece até meio grosseiro da minha parte, mas eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. Não tem visita nenhuma que apareça na minha casa. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser tia, pode ser quem for. Eu tenho que provar para Deus que eu amo Ele. Aquele que ama pai, mãe, filho, filha, avô, avó, mais do que a mim não é digno de mim. Um dia, minha mãe chegou de viagem. Foi minha mãe? Meu tio? Não sei. Tinha tempo que eu não via. Bem no dia de culto. Aí as pessoas falam assim, hoje tem muito tempo que eu não vejo ele não tem muito tempo que me vê também. É claro que ele não vai no culto hoje, tô aqui, né? Eu falei, olha, graças a Deus, o senhor está aqui, boa viagem fez. Graças a Deus trouxe aqui, olha, a casa está aí, o chuveiro está ali, o banheiro está ali, a cozinha está ali, a geladeira está ali. Olha, estou indo para o culto adorar a Deus. Na hora que nós voltar, nós conversamos. Tem tempo demais para conversar, mas primeiro eu tenho que adorar a Deus. Amém. E tem gente que dependendo do espírito que está nela ou nele, dá graças a Deus que a visita chegou só para não ir na igreja. Isso é por causa do espírito que está nele ou nela. Tá dando 5:30 da tarde, tá formando uma nuvem lá na frente, uma nuvem negra. Tomara que chegue até 6, que ainda tem tempo na igreja, não vou. É o espírito que está nele, nela. Principalmente aqueles que é de pirracinha, para perder o horário do ônibus, para perder o horário, gasta somente 50 litros de água no banheiro para tomar banho normal. Naquele dia de culto ele gasta 100, 150 só para poder atrasar e perder o ônibus. Por causa do espírito que está nele, do espírito que está nela. Só que esse espírito não é garfado não, ó, pá. Com garfo não, ou esse espírito está me matando, não, existem espíritos, demônios que dilaceram o corpo humano e a alma daquela pessoa, mas existem espíritos na quietude e a pessoa não sabe.
Os irmãos estão entendendo? Para começar, a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que até desanima quando fala. Hoje não, estou cansado, hoje não. E aquele negócio tudo, e assim por diante. E vai embora, aquela coisa. É aquele, sabe, aquele crente motorizado, sabe? E aquele crente manivela, e não sei, empurra e vai, aquela coisa toda. E não sei o quê. Aí você chega na igreja, puxa vida, foi um sacrifício trazer meu filho hoje. Irmão, você acha que aquele culto foi bom, irmão, para ele? Você acha que aquele culto foi bom para aquela mãe? Para aquele pai? Você acha que foi? Irmão do céu, vocês não sabem o que é a esfera espiritual na área de demonologia. A reverência é um comportamento, e quando ela está em evidência, ela propõe um andamento adequado para certas situações. Como, por exemplo, um funeral. Eu nunca vi, mas dizem que está tendo esse negócio agora aí, em alguns lugares, países desenvolvidos, que agora não precisa mais chorar em funeral, não. É tocar um rock. Você vai ficar de triste, funeral. Não. Se é um local, uma pessoa que perdeu um ente querido, exige reverência naquele local, naquele momento. Não é? Não é assim? Respeito. Um julgamento, um chefe de estado quando está visitando, existe uma reverência. Não é assim, irmãos? Né? Eu lembro quando eu tinha 17 anos de idade, eu morava em São Paulo. Nós fomos numa danceteria, mais alguns colegas. E quando nós estávamos voltando, os policiais colocou todo mundo no paredão. E uns colegas meus chamando o policial de você. Senhor, rapaz, me respeita. Dependendo do local, você tem que ter atitude diferente. Os irmãos entendendo, irmãos? Chama o policial de você para você ver. Senhor. Chama outro juiz. Juiz, você. Não, dependendo do local, dependendo da maneira, exige respeito, reverência. Amém, irmãos? Reverência. Hoje as pessoas perderam um temor terrível. A Bíblia diz em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. É o princípio da sabedoria. É por isso, e tem pessoas ainda que me criticam. Por que o senhor não coloca o hino de fulano de tal na rádio? Por que o senhor não coloca a música de fulano de tal na rádio? Aí quando você vai ver a letra do hino, tá chamando Deus de você. Você chamando Deus de você. Sabe? O cara lá de cima. Deus é o cara legal. Que isso, irmão? Falta de respeito. Falta de respeito, de reverência. Mas essa falta de respeito a Deus é devida à falta de respeito que começa na terra. Dentro de casa mesmo. Começa a chamar o pai de cara, e aí velho, e aí cara. Chamando o pai de cara. Você não é mais Senhor. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Confronto dos Efésios 54. É aí onde a igreja está caindo hoje. Você sabe que mesmo seu próprio comportamento dentro da igreja pode impedir alguém de ser libertado e curado? Parágrafo 54. A sua falta de comportamento e falta de ordem pode impedir alguém de ser curado e ser libertado. A sua falta de comportamento
se você impediu alguém naquele dia, naquele culto, com a sua falta de ordem, de ser curado, de ser libertado, no dia do julgamento do trono branco, você vai ter que responder isso. Olha a responsabilidade. É melhor eu estar em outro lugar do que estar aqui, pastor. Para quem está com a falta de comportamento, era melhor mesmo outro lugar do que esse lugar aqui. Olha só que situação. A sua falta de comportamento, pecados não confessados, pode fazer com que a igreja caia amargamente. E no dia do julgamento, você será responsável por cada pessoa que deveria sair dali liberta, curada, e a sua falta de ordem, a sua falta de comportamento ali dentro não permitiu que isso acontecesse. E você terá que enfrentar o julgamento e ser responsável por isso. Por isso que eu falo. É uma das melhores coisas que existe é estar nesse lugar que nós estamos. Mas é um dos lugares mais pior também. Porque aqui nós podemos sair melhores ou podemos sair piores. Você sabia disso? Você sabia que um espírito pode apanhar o ser e colocar no seu coração, sair do culto e dizer: tudo aquilo que o pastor falou é bobagem. Isso é um demônio, só que você não sabe que é um demônio. Só que você não sabe que é um demônio. Eu creio que o pastor pegou pesado demais. Não precisa essa burrice, essa chatice. É um demônio, só que você não sabe. Só que esse demônio não faz você cair no chão, rolar e babar e gritar e alguém com água benta em cima e pau. Não faz isso, é na quietude. Porque um bom espírito, um espírito sadio, correto, na presença de Deus e dos irmãos, ele dá um amém para toda a palavra de Deus. Ele glorifica lá dentro do seu íntimo, da sua alma. Ele glorifica a Deus por uma mensagem como esta. Ele olha para o céu e diz: graças a Deus! Deus ainda está tratando conosco. Aí nessa mensagem, o profeta Emambana fala, nessa aqui que eu estou dizendo, que eu não vou ler tudo, porque os irmãos já conhecem, alguns talvez, diz, quando Josué entrou na terra de Canaã, Josué, quando atravessou o Jordão, Deus disse para Josué: marche com esse povo, a terra está diante de você, dei a ti. Tudo nela vai ser abençoado, porém você vai ter que matar os inimigos, que está dentro dela, vai ter que matar os cananeus, os heveus, os heteus, você vai ter que conquistar as torres, vai ter que conquistar Gemrot, Gileade, vai ter que conquistar Jericó, e as muralhas é grande, você vai ter que conquistar. Se vocês andarem bem na minha palavra, como Moisés andou, nada vai acontecer no meio de vocês. Vai estar tudo bem, tudo ótimo. Tudo que vocês pedirem acontecerão, amém, irmãos? Não vai haver problema nenhum em vocês, desde que vocês observem minha lei, minha palavra. Josué então agradeceu a Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E conquista uma cidade aqui, conquista outra, e conquista um. Aí Josué diz: morreu alguém? Não, está todo mundo bem. Tem alguém doente? Não, está todo mundo são. Alguém se feriu? Não, está tudo ok. Vamos conquistar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. De repente chegou um general perto de Josué e disse: Josué, tem uma cidadezinha ali em cima, na montanha, ali perto da montanha tal, uma cidadezinha chamada Ai, tem uns 3 mil habitantes, o que o senhor acha? Vamos gastar muita munição? Vamos levar bastante exército? Aí disse: não, a cidade pequena, vamos levar só alguns soldados, só, e pronto. Só.
Deus disse que não era para pegar nenhum despojo. Deus não aceita despojo, irmãos. Qualquer dia desse eu quero pregar uma mensagem. O que é que crente anda abusando e usando de despojos? Deus diz para você vencer uma coisa e você vai pegar o despojo. Eu quero ensinar qualquer dia desse aqui. Por que muitas pessoas tiveram que perder sua vida por causa de despojo? Saul perdeu sua vida por causa de despojo. E tem gente que pensa que despojos são bênçãos, e pelo contrário. Aí, Acã, um dos soldados, foi lá, junto, entre os escolhidos, para vencer a cidade de Ai. Matou o inimigo? Matou. Mas em vez de sair logo da barraca, não. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de precioso. Ele pegou um tapete, uma túnica, e pegou uma cuia de ouro, uma capa babilônica, e disse: opa, isso aqui pode me render um lucro. É despojo, é do inimigo, é do despojo, é do inimigo. Isso aqui pode me render um lucro. Gente, Deus já estava abençoando, amém, irmãos? Deus já está abençoando, porque você, irmão, Deus já está te abençoando, Deus já te dá saúde, amém, irmão? Por que ainda criar coisas ilícitas? Por que ainda tentar ganhar mais um pouco? Por que tentar surrupiar? Por que tentar alterar? Deus já te abençoa. E aí, quando Acã fez aquilo e colocou dentro do bornal, aí homens de Israel, soldados, começaram a morrer. 16 homens morreram. Foram afugentados. 16 homens chegaram gritando, rasgando o verbo diante de Josué, porque Josué é o pregador, tem que ser em cima do pregador. A culpa é do pregador. Ah, Josué, você é o pastor. Você prometeu, você disse que ouviu de Deus, que não veria um fio de cabelo nosso que seria. E por que 16 homens nossos morreu? Josué disse: se Deus prometeu, ele cumpre com a palavra. Alguma coisa aconteceu no arraial. Josué foi consultar a Deus. E Josué foi: Deus, o Senhor não prometeu? Deus disse: prometi. O Senhor não falou que não haveria uma morte, nada? Prometi. Então o que aconteceu, Senhor? Você, tem pecado no arraial. Tem gente desordenada dentro da igreja. Tem gente fora de ordem no culto. Tem gente fora de ordem na igreja. Tem gente fora de ordem. Tem gente, Josué, que não está na mesma atitude de você, não. Tem gente, Josué, que não está no mesmo espírito de você, não. Só está aí comendo as bênçãos. Então, Senhor, fala para mim quem é, de qual tribo que é, de qual família que é. Recaia sobre ele o juízo. Aí Deus falou: tal tribo, tal família, você vai achar. Josué só foi dividir o povo, ó. Trabalho para o pregador, oh meu Deus, trabalho para o Espírito Santo. Josué repete o Espírito Santo, trabalho para o Espírito Santo, trabalho para Josué. Tem que matar o inimigo, depois ainda tem que separar o inimigo dentro da igreja. E Josué foi dividindo as tribos, foi dividindo as famílias, até que chegou na casa de Acã. Aí engraçado. Aí se você olhasse a lógica, o mal tinha que cair só sobre Acã, mas caiu sobre ele, esposa, filho, parente, até a segunda geração. Todo mundo morreu. Pai, a sua falta de ordem de casa pode matar a sua família inteira. Sabia disso? Pode matar a sua família inteira. Por que o irmão Branham sempre dizia: pai, não esquece de fazer culto doméstico em casa? Verdade. Amém? Que contrassenso, que paradoxo. Os filhos na igreja e os pais em casa.
Irmão, as pessoas estão brincando. As pessoas estão brincando. Eu sempre digo, sempre deve ter algum motivo maior para não vir, gente. Amém, irmãos? Amém. Deve ter, ué. Sempre deve ter. Vamos observar algo aqui. Na mensagem A Igreja e Sua Condição, no parágrafo 62, ele diz o seguinte: no livro dos Efésios, nos coloca exatamente em Cristo o que eles eram na Terra Santa. Nós não somos colocados na Terra Santa, mas nós somos colocados no Espírito Santo. Amém? Amém? Nós somos colocados no Espírito Santo. E quando somos colocados, somos posicionados nele. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem. Eles eram posicionados em uma terra. E hoje nós somos posicionados no Espírito. Glória a Deus. 93 diz: já se assentou você alguma vez em um... Eu já me assentei até que chorei de alegria e disse: Deus, nunca me deixe sair daqui. Simplesmente lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. O profeta irmão Branham está falando do momento em que ele se assentava no culto e dizia: está tão bom que eu não quero sair daqui. Em outro tipo de espírito dizia: estou doido que o culto termina logo. Em outra atitude de espírito: está demorando a mensagem, está demorando o culto. Tem gente, eu já preguei mensagem, tem gente que está tão no espírito da mensagem, que quando a gente diz vamos levantar e ficar de pé, o irmão diz: já acabou? Já terminou, pastor? Passou rápido. Você sabe por quê? É porque a pessoa estava no espírito da mensagem. Porque quando a pessoa está na espírito da mensagem, o tempo passa. Porque ele não está olhando ao seu redor, ele está olhando para aquilo que está sendo abençoado. Amém, irmãos? Amém. Olha o parágrafo 94. Nos abençoando com o quê? Se nós estamos dentro da ordem divina do culto, cura divina vai acontecer, previsão, amém, vai acontecer coisa, pessoas serão abençoadas, amém, libertadas. Amém. Pessoa que estava triste começará a ter alegria. Amém. Pessoa que estava sem esperança começará a ter esperança. Amém. Pessoa que estava deprimida começará a ficar alegre. Amém. Sim, todas essas coisas começam a tomar forma. E então o que você faz? Você apenas está criando um ambiente para que Deus possa trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora, presta atenção nisso aqui que é terrível agora que eu vou dizer. Parágrafos 107, 108, 109 da mensagem. Liderança do Espírito Santo. Olha o que o profeta diz no parágrafo 107. Presta bem atenção. Eu quero que todos vocês sejam reverentes quanto puder ser. Isso pode parecer um pouco estranho para vocês. Se for, tudo bem. Agora, se você é um crítico, eu não ficaria aqui nessa noite. Isso quer dizer o quê? Eu já fui questionado uma vez de uma irmã, ela congrega com nós. Pastor, o senhor não incomoda daquela irmã estar sempre cochilando na hora do culto? É uma irmã. Preciosa irmã, lá de Citrolândia. Ela vai ouvir essa gravação. Eu estou mais ou menos errado, né? Como diz o povo. Aí, a irmã Rafael sabe o que eu estou falando. É a irmã Soninho. E ela tem um problema que ela não consegue. Se ela estiver parada num lugar, sentada, pode estar o trem passando atrás dela, tá? Mas aquilo não me atrapalha. Sabiam disso? Aquilo não me atrapalha. Não me atrapalha de forma alguma. O que me atrapalha? O que me atrapalha?
Aquilo não me atrapalha. Aquilo não me atrapalha o tanto de que um jovem sai daqui do banco, vai lá no filtro, eu vejo colocar água, só põe na boca e joga o resto fora. Verdade. Porque não tem sede nenhuma. E ele não sabe que isso é um espírito. Verdade. Não tem sede nenhuma. Quantas vezes já vi isso? Só poder andar na igreja. Ganhar tempo. É uma coisa perigosa. Olha aqui, presta atenção. Só para vocês saberem, se Deus vem e doença sai do povo, lembre-se, gostaria de ter tempo para falar sobre isso. Você simplesmente terá que tomar minha palavra, mas na Bíblia eles são demônios. Eles podem ir para um outro e outro. Vê? Você sabia que na igreja estão cheios de espíritos? Amém. Presta atenção nisso aqui agora. Eu vi 25 pessoas atingidas com epilepsia há não muito tempo. Um ministro de uma certa igreja estava na minha igreja, sentado no auditório, ele e sua congregação. E eu pedi para ele que se inclinasse as cabeças e fechasse os olhos, que eu ia orar pelo enfermo. E comecei a orar, e algo me atingiu, e eu olhei novamente e disse: Senhor, falando para o líder Batista, o pastor Batista, que levou sua igreja na Tabernáculo Brana, disse: Senhor, incline sua cabeça. Disse: eu não preciso. Eu disse: muito bem. Eu estava com uma criança epilética. Eu não conseguia fazer com que aquela convulsão deixasse a criança. Tinha um prendedor de roupa com um trapo enrolado ao redor dele. E ele mordia a sua língua. Eu não conseguia fazer com que aquela convulsão deixasse a criança. E eu disse: Senhor, mais uma vez falou para ele, o Batista, não seja irreverente. Jesus disse: se você fizer com que as pessoas creiam, disse para mim, o Senhor mostra pelas suas obras que você não crê. Ele disse: eu não creio nisso. Eu não tenho que manter minha cabeça baixada. Eu disse: muito bem. Eu disse: Deus, tu deixarias esta criança inocente sofrer por causa do pecado desse homem, desse grupo? Um batista líder e a igreja. O Senhor deixaria esta criança inocente sofrer por causa do pecado desse homem e desse grupo? Satanás, saia da criança, você está livre. E 25 pessoas pularam no meio da igreja, correndo para lá e para cá, espumando sua boca. Esse ministro com esse, e todos eles estavam com epilepsia. Por causa de quê? Falta de quê? Falta de reverência. Ei, mas tem hora que eu falo, vamos fechar os olhos, e eu estou orando. O ministro e o diácono é o único que pode olhar, é o único que pode abrir os olhos. Diz o irmão Brana, que são capacitados para abrir os olhos. E eu vamos orar, vamos fechar os olhos, irmão, principalmente na hora da Santa Ceia. Que eu peço, vamos fechar os olhos, e fica a gente já com o olho aberto. Ei, não sabe o que está acontecendo. $25 demônios. Tomou 25 pessoas. E o próprio líder deles, que era um pregador batista. Esse ministro com eles, e todos eles estavam com epilepsia. Isso mesmo, centenas de vezes eu vi isto acontecer com todo tipo de doença. Não estamos brincando, vocês estão na presença de Deus Todo-Poderoso. Mas eu não estou vendo ele, cadê ele? Na sua palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Irmãos, cuidado com as críticas. Cuidado para falar de coisas que você não sabe. Cuidado.
Aconteceu com um diácono dentro da igreja do profeta. Um diácono. O irmão Brana tinha um problema de astigmatismo. Ele tinha problema com o reflexo do sol. Isso chama-se fotofobia. E ele então usava os óculos. Ele usou no púlpito. Depois que terminou a pregação, terminou a reunião, lá fora no estacionamento, disse: irmão Brano, eu estou com vergonha de ti, um profeta de Deus usando óculos? Um orador de cura divina? Irmão Brano, Billy Paul olhou para o pai dele: papai. Irmão Brano disse: Billy, vamos, deixa para lá. Passou uma semana, o caminhão atropelou, morreu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tem que ser reverente, irmãos. Amém. Temos que ser reverentes. Reverência. Por que reverência, pastor? Por que reverência? Da hora que eu fico assim pensando. Uma vez Billy Paul, filho do irmão Branham, ele foi pregar não, porque ele não é pregador, ele foi dar um testemunho. E fizeram a pergunta para ele assim: Billy Paul, eu sei que você foi um rapaz que viu muitos milagres na vida, mas qual foi o milagre maior que você viu o seu pai fazer? Olha só, irmão, que pergunta, que desafio. Qual foi o maior milagre que você já viu o irmão Branham, seu pai, fazer? Ele disse: irmão, eu já vi tudo que você pode pensar. Eu já vi mortos ressuscitar, já vi controlar a natureza, tudo essas coisas todas, já vi tudo isso. Mas uma das coisas que mais me surpreendia é quando meu pai ia orar pelos enfermos e dizia assim: eu tomo controle de cada espírito aqui nesse recinto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu tomo o controle de cada espírito que está aqui nesse recinto. Ele disse: quando meu pai falava aquilo, eu poderia estar seguro atrás dele, sabendo que nada poderia acontecer de errado. Amém, irmãos? Amém. Glória. Já pensou? Um homem na plataforma ter controle de todos os espíritos que estão ali naquela audiência? Já pensou? E você sabia que nenhum demônio, nenhum espírito que chegava na plataforma onde o irmão Branham estava, que nenhuma pessoa saía dali enfermo? Ele poderia não continuar curado, mas nenhuma saía da presença de William Branham enfermo. O irmão Branham disse: aqui quando eles chegam, eles demonstram nos seus olhos, rosto, e você não sabe como é que eles mudam a sua forma. Reconhece que? Um homem? Não. Reconhece a presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas permanecer curado depende de você. Amém. Amém? É isso, irmão. Sabe? Aí nós fica todo gabando que tem uma mensagem na mão, que cremos num profeta, aí nós fica todo felicíssimo. Aí você diz: eu parei de fumar, parei de beber, parei de jogar, não vou mais em campo de futebol, eu não vou mais em boate, eu não faço mais isso, jogo mais sinuca, não faço isso, não uso mais isso, não uso mais aquilo, não visto mais assim. E você pensa que alcançou a libertação total. Não, irmão, calma lá. Nós podemos ter muitas atitudes no nosso espírito que desagrada a Deus. Sabia disso? Nós podemos ter muitas atitudes no espírito que desagrada a Deus. Muitos mesmo. O profeta irmão Branham disse: pode ser um mau gênio, e pode ser um temperamento pavio curto, pode ser a língua, pode ser o desejo desenfreado, pode ser a compulsividade de coisas, pode ser a ganância.
pode ser o mexerico, pode ser falar mal do ministério, falar mal do pastor, que eu acho que é o que mais que é. Pode ser um monte de coisa. Pode ser a falta de fé. Pode ser algum tipo de angústia. Pode ser algum tipo de temeridade. Pode ser algum temor que varre sua alma e você não sabe. Alguma coisa que lhe comprime. E você sabe que se no final da estrada você não acertar, aquilo não vai dar certo. Pode ser. Pode ser muitas coisas. Aí quando você põe no papel, na caneta, meu Deus, tem muita coisa que eu preciso ser liberto. Muita coisa. Os irmãos estão entendendo? Irmãos. Uma pessoa pode ser batizada na água por arrependimento dos seus pecados, mas o Espírito nem incomoda que foi na água. Porque a água não batiza o Espírito. Quem está me entendendo? Amém. A água não batiza o Espírito. O Espírito precisa ser remodelado, modelado. Amém, irmãos? Amém. O Espírito precisa ser aparelhado. Porque de aparência anterior, nosso Espírito era um Espírito doentio. E ele precisa ser curado. Então tem muitas coisas que envolvem isso. Quem está me entendendo? Amém. Na mensagem Doenças e Aflições, parágrafo 64, o profeta irmão Branham diz o seguinte: mas o que eu estou tentando fazer esta noite é fazer com que você veja o que eu quero dizer. Então, quando você chega aqui e é libertado, firme-se bem naquela palavra. Os irmãos estão entendendo? Firme-se bem naquela palavra. Firme-se bem. Porque se fosse uma igreja neopentecostal, uma igreja dessas contemporâneas, ortodoxas, pentecostais, essas que investem em cura e libertação, como é que eu faço para ser libertado disso? Joga um galão de azeite na cabeça dele. Faz 7 sexta-feira de jejum e oração. Leve um sal. Não. Passe na porta. Não. A Bíblia disse: conhecendo a verdade nos liberta. Amém. Amém, irmãos? É conhecendo a verdade nos liberta. Amém? E quando uma verdade é dita, e quando uma palavra é dita, e você recebe um estremeçãozinho lá dentro da alma, irmão, a palavra atingiu em alguma coisa. Amém? Amém. E de repente veio assim tipo uma dormência do joelho para baixo, como se fosse um temor, um medo. Era assim que as pessoas se sentiam na presença do profeta, quando ele pregava a palavra. Ele dizia para a pessoa: você está nervosa, não é? Mas não sou eu, é a presença dele que está aqui. Você está com suas juntas tremendo, você está um pouco ansiosa, você está inquieta, mas não sou eu, é a presença dele aqui. E quando uma verdade é dita, e quando uma palavra é dita e vai até o nosso espírito, estremece. Amém, irmão? É aí quando você deve agradecer a Deus. Não para provocar medo. Puxa, aquela palavra me deu medo. Não é isso. Se a pregação aqui te deu medo, te provocou medo, é porque tem alguma coisa errada com nós. A palavra aqui não é para provocar medo. Ela é um juízo que nos provoca esperança. Amém, irmãos?
Quando uma palavra é dita aqui, firme-se naquela palavra. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Deus nada pode fazer para você até que primeiro você confesse que Ele é. Então, quando você confessa, então creia e atue nisso e permaneça com isso, e Deus o trará à luz. Vou contar apenas uma experiência que aconteceu com um motorista. Uma vez, o irmão Brana foi pregar em uma determinada cidade. Ele foi ele foi convidado para uma campanha evangelística. O pastor convidou o irmão Brana. E então, quando chegou na cidade, o irmão Brana disse: irmão Brana, tá vendo aquele carro? Aquele carro é seu o tempo que o senhor estiver aqui. E este homem aqui é o seu motorista o tempo que o senhor estiver aqui. De madrugada, de tarde, de manhã. A hora que o senhor quiser, ele está disponível para isso. O irmão Brana disse: tudo bem. O irmão Brana ia para a farmácia? Motorista. Ia para a padaria? Motorista. Ia para algum lugar? Motorista. Culto à noite? Motorista. Você sabe que hora que as reuniões do irmão Brana terminavam? 2 da madrugada, 3 da madrugada, porque ele se sentia tão compaixão das pessoas que não permitia elas ir embora sem ter horário por cada uma delas. E o motorista lá, cansado, o último, esperando o irmão Brana, cansado. Isso na quarta, isso na quinta, isso na sexta. E o motorista sempre de bom prontidão, sempre pronto. O irmão Brana chegava: bora irmão Brana, vamos. E ele cansado, moído, em tempo de bater o carro num poste, alguma coisa, cansado. Sábado, quando chegou no sábado, domingo de manhã, quando chegou no sábado, o culto seria à tarde, o irmão Brana, ele saiu com o irmão Brana olhou para ele assim, dirigindo, o irmão Brana olhou para ele assim: irmão, você tem sido tão bom para mim, tem sido tão bom, não tem reclamado, não tem falado mal, sempre precisei de vocês, tão bom, fico tal hora, de madrugada, você está sempre pronto, nunca reclamou, sempre de bom espírito, o que eu posso fazer para você? Ele disse: não, irmão Brana, nada, não precisa não, não precisa de nada. Irmão Brana insistiu porque Deus estava insistindo. Amém, irmão? Fala, irmão, tem alguma coisa? Disse: não, irmão Brana, não tem nada. Irmão Brana insistiu e eu: fala, irmão, o que eu posso fazer por você? Aí disse: irmão Brana, já que o senhor está insistindo, por mim nada, mas numa cidade a tanta distância daqui, eu tenho uma pequena sobrinha que não anda, tá com as pernas atrofiadas assim, ó, nunca andou, e ela gosta de andar queria andar com as crianças, brincar, ver as outras crianças brincando, andando, e não pode fazer nada, irmão Brana. Amém. Irmão Brana disse: onde ela mora? Ela mora em tal cidade, eram uns 90 quilômetros, disse: vamos lá agora. Aí o irmão falou assim: não, Brana, eu não posso não, meu direito é andar com o senhor aqui na cidade, eu não posso sair da minha rota não, eu vou ser. Vamos! Se Deus está mandando, amém, irmão? Amém. Então, irmão Brana, ó, nem avisou para ninguém, não avisou pro anfitrião, não avisou pro pastor, ó, foi embora. E quando chegou naquela cidade, depois de 90 milhas andar, entrou na cidade. O irmão Brana, então, parou em frente a uma loja, uma lojinha de brinquedo. O irmão Brana disse para o motorista: pare de frente àquela loja. Ele parou. O que o irmão Brana vai fazer? Ele pensou: o que o irmão Brana vai fazer? É uma loja de brinquedo. Ah, ele tem filhos, ele tem neto. Então, deve ser que vai comprar um brinquedo para o neto, alguma coisa assim. E o irmão Brana sai com a sacola na mão. Uma sacola de papel na mão. Ele não viu o que era. Aí ele disse: vambora. Quando chegou no bairro e na casa, parou o carro e ele bateu na porta. Tuc, 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 tuc. A irmã abriu. Você está aqui? Você não deveria estar lá? Diz: eu estou aqui com o irmão Brana. O quê? Brincadeira? Não, estou com o irmão Brana. Cadê minha sobrinha? Está aqui. Aí ele foi lá, o irmão Brana ficou lá fora. E ele foi lá: querida, você sabe quem é que está aqui? Aí ele falou: não sei. Você sabe quem é que está aqui em casa? Disse: não sei. É o irmão Brana. Puxa, é ele mesmo. Tá, é ele mesmo. Aí o irmão Brana entrou, tirou o chapéu, entrou. E aí o irmão Brana foi lá na cadeira onde ela estava, atrofiada, só ficava atrofiada, com as pernas atrofiadas, nunca andou. Aí o irmão Brana abaixou e disse para ela assim: querida, qual é o seu nome? Ela disse o nome, esqueci. Ela disse o nome.
Você gostaria de brincar como os outros garotinhos brincam? Gostaria, irmão Brana. Ela tinha mais ou menos 9 anos. Você gostaria de brincar na quadra, na rua, como eles brincam, de bicicleta? Eu gostaria, irmão Brana. Gostaria muito. A irmã Brana tirou a bola de dentro da sacola e jogou no corredor e disse, vai buscar! Ela saiu correndo. Amém, irmão! Ela saiu correndo, voltou de novo, sentou na cadeira. Aí a irmã Brana perguntou, você viu o que você fez? Ela nem percebeu, irmão. Você sabe por que aquilo aconteceu? Porque aquele homem respeitou o homem de Deus. Respeitou o profeta. Ele foi reverente o tempo todo. Ele respeitou. E quando nós respeitamos a Deus, no momento em que nós precisamos, Ele vai atender. Como nós pregamos aqui na quinta-feira. Deus cuida, mas Ele primeiro quer você cuidar dele primeiro. Aleluia. Mas eu cuidar de Deus é a mensagem. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória. Irmãos, tem muita coisa que Deus não faz em nossas vidas por causa da falta de respeito e de temor e de reverência nas coisas de Deus. Glória. E isso leva a compromisso. Isso leva a muita coisa. Muita coisa. Pessoas que é descompromissada, pessoa que vai e vem, tanto faz, tanto fez, pessoa que não leva nada a sério, pessoa que está o dia na igreja hoje, a semana que vem tá, e pessoa descompromissada. Deus não tem nada a ver com essas pessoas. Verdade. Pega o CD de quinta-feira que você vai aprender muita coisa. Amém. Verdade. Entendeu? Aí o profeta responde para nós, aqui na mensagem, é a nossa falta de compromisso. É a nossa falta de sinceridade para as coisas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. É assim. Glória a Deus. Agora presta bem atenção, eu pergunto uma coisa. Aquele rapaz pediu, irmão Brana? Não pediu. Não pediu. Ele não insistiu, não pediu. Mas Deus viu o comportamento dele com o seu profeta. Amém. Com o seu profeta. E aí Deus vê o seu comportamento dentro da igreja, dentro da casa dele, quando a mensagem está sendo pregada. E se você precisa de alguma coisa, se você está sentindo alguma coisa, dentro da sua atitude de respeito, irmão, Deus vela por sua palavra. E aí, quando o culto termina, depende de você. Glória a Deus. Ou você sai melhor, ou você volta pior. Se a palavra penetrou na sua alma e alguma coisa atingiu, você diz, não espero até que o próximo culto aconteça. Amém. Não sou eu que digo, não. Aqui, ó. É aqui, ó. Cadê a mensagem? Aqui, ó. Não sou eu que digo, não. É o profeta que diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Amém. E agora você tem adquirido tudo sobre isso. Vocês têm adquirido disciplina. Aleluia. Como comportar na igreja de Deus. Como nós devemos comportar aqui dentro. Como nós devemos ser reverentes aqui dentro. Amém. Como nós chegamos a nos reunir aqui, nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração. Mas é se Deus está. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Se Deus está em seu coração, se Deus está, você vai ter um comportamento diferente. Aleluia. Você mal pode esperar que aquelas portas se abram Amém. para entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Mas, quero advertir, eu estou lendo 84, mas quero advertir, se você não se sente assim, então digo uma coisa para você, começa tudo de novo porque está tudo errado. Parágrafo 84. Se você não se sente assim. Aí as pessoas esquecem que o domingo é dia de ressurreição. O profeta diz, gente, domingo é dia de estar no culto, na casa de Deus, lembrar da ressurreição de Jesus Cristo.
Aí o profeta disse: se você fica em casa, você desonra a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Uma vez fizeram a pergunta para uma pequena irmãzinha, flácida, doente, cambaleando, e ela nunca perdia um culto. Chuva, sol quente, frio. Aí fizeram a pergunta: fulano de tal, irmã tal, por que a senhora vai no culto, sim, todo dia? Tá chovendo, tá vendo? A senhora vai porque a senhora é obrigada? Ela disse: não, eu vou porque eu amo meu Senhor. Eu vou porque eu amo a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado.